UFMS, a nossa universidade. Olá, na aula de hoje nós vamos estudar sobre conjuntos enumeráveis. Se eu te perguntar se você tem alguma ideia, mesmo que seja muito intuitiva, sobre a questão de conjuntos enumeráveis, mais especificamente sobre a palavra enumerável, o que você imaginaria, né? Você imaginaria que conjuntos enumeráveis são conjuntos na qual você consegue fazer uma enumeração dos seus elementos. Se você consegue fazer uma enumeração dos seus elementos, significa que é um conjunto na qual você consegue contar quantos elementos tem, tá certo? É claro, aqui tendo a existência de conjuntos enumeráveis, logo mais nós veremos conjuntos que são não enumeráveis, né? Ou seja, se os conjuntos enumeráveis nós conseguimos contar a quantidade de elementos que eles têm, nos conjuntos não enumeráveis nós não conseguimos contar quantos elementos eles têm, tá certo? Então vamos à definição. Um conjunto X é enumerável quando, primeiro, ele é finito ou quando existe uma abjeção F que sai dos naturais e chega nele. Perceba que agora aqui, a questão da existência da abjeção, nós temos que agora o conjunto domínio dessa abjeção é os próprios naturais. Perceba que na aula passada, como nós estávamos trabalhando com conjuntos finitos, nós tínhamos que o domínio da abjeção que existia lá era um conjunto IN, que era um subconjunto dos naturais. Agora, no conjunto enumerável, a abjeção ela sai dos naturais. Tá certo? Porque os naturais são um conjunto infinito. Então, a abjeção agora ela sai dos naturais e chega em X. Se existir uma abjeção que sai dos naturais e chega no conjunto X, nós temos que o conjunto X é dito enumerável. Lembra mais uma vez? Toda vez que você tem a existência de uma abjeção, na prática, o que você está fazendo é o quê? Uma contagem dos elementos do contradomínio. Então, nós estamos fazendo aqui, com essa abjeção, uma contagem dos elementos de X. Se nós estamos fazendo uma contagem, e nós estamos conseguindo fazer isso porque nós temos abjeção, então nós estamos enumerando os elementos de X, ok? Nesse caso, X disse infinito enumerável, e pondo xi igual a f de i para todo i natural, você tem a enumeração de X. Então, X agora é um conjunto enumerável na qual você conseguiu fazer uma enumeração dos seus elementos e você conseguiu colocar quem é o x1, quem é o x2, quem é o x3, quem é o xn e assim por diante. Por exemplo, o conjunto P dos números naturais pares e o conjunto dos números naturais ímpares. Todos esses dois conjuntos, eles são infinitos, né? Porque existem infinitos números pares e infinitos números ímpares. E esses dois conjuntos, eles são enumeráveis. Por quê? Porque nós conseguimos fazer uma enumeração dos elementos desses conjuntos. E como que você faz a enumeração? Encontrando uma abjeção que sai dos naturais e chega no conjunto estudado. Então, nesse caso, φ1 que sai dos naturais e chega nos pares. Você pega um natural n aqui e leva na onde? No φ1 de n igual a 2n, né? Então, n para 2n, você chega no conjunto dos números naturais pares. E nós já vimos que essa função ela é uma abjeção, ou seja, ela é uma função injetora e também uma função sobrejetora. φ2, que sai dos naturais e chega nos ímpares. O que a função faz? Ela pega um n e leva em 2n menos 1. Então, pegando o n e levando em 2n menos 1, você consegue adquirir todos os números ímpares. Os números ímpares é um conjunto infinito e eu quero que você prove que essa função, φ2, é uma abjeção, que até agora nós não fizemos. Então, prove que ela é injetora e sobrejetora também. Então, ok, tivemos aqui a existência de uma bijeção que sai dos naturais e chega nos pares. Logo, o conjunto dos números pares é um conjunto infinito enumerável. Conseguimos também uma bijeção que sai do conjunto dos naturais e chega no conjunto dos números ímpares. Logo, o conjunto dos números ímpares é um conjunto infinito enumerável. Outro exemplo, o conjunto Z dos números inteiros, ele é também um conjunto infinito enumerável. Mas aí você pensa, bom, mas o conjunto dos números inteiros, eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E eu tenho também menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então, se eu consigo fazer uma enumeração dos elementos de Z, então como que eu consigo colocar quem é o primeiro, o segundo e o terceiro? Não tem problema. A gente vai conseguir mesmo assim, tá? É claro que aqui já não vai ficar tão visual como nos exemplos passados, mas nós ainda temos a existência de uma abjeção que sai dos naturais e chega no conjunto dos números inteiros, tá? Nesse caso, vamos definir a função φ, que sai de Z e chega nos naturais. Nesse caso, vai ser uma função definida por partes da seguinte maneira, φ de n vai ser 2n se n é maior ou igual que 1 e
o φ de n vai ser menos 2n mais 1 se n é menor ou igual que zero. Pegue um rascunho e comece a fazer φ de 1, φ de 2, φ de 3. Faça também φ de 0, φ de menos 1, φ de menos 2, φ de menos 3 e assim vai. E você vai perceber que você vai conseguir ganhar todos os números naturais dessa maneira aqui. Porque essa primeira função que nós estamos definindo aqui, ela está saindo do conjunto Z e indo para n. Mas, na definição de conjunto enumerável, nós não precisamos, do contrário aqui, ó, de uma bijeção que sai de n para z. Pois é, se essa função aqui ela é uma bijeção, então você pode tomar a inversa dela. Se ela é uma bijeção, ela tem inversa. Então a inversa ela faz o quê? Ela pega o contradomínio e coloca no domínio. Então agora a função inversa de φ, a φ menos 1, ela sai dos naturais e chega em z. Ela também é uma bijeção, logo ela é que é a enumeração de z. Tá certo? Teorema. Todo conjunto infinito X contém um subconjunto infinito enumerável. Perceba, olha, o teorema está dizendo que todo conjunto infinito X. Então aqui não está especificando que o X necessariamente precisa ser um conjunto enumerável, tá? Pode ser um conjunto qualquer. Inclusive um conjunto que seja não enumerável, né? Nós ainda não conhecemos conjuntos não enumeráveis, porém mais para frente nós vamos conhecer. Então aqui, como o teorema não está especificando, esse X pode ser qualquer tipo de conjunto, desde que seja infinito. Então todo conjunto infinito X contém um subconjunto infinito enumerável. Corolário. Um conjunto X é infinito se, e somente se, existe uma bijeção F que sai de X e chega em Y, de X sobre uma parte própria Y de X. Na verdade, nós já vimos esse corolário aqui, né? Ó. Um conjunto X é infinito, se e somente se, existe uma bijeção F que sai de X e vai em Y, em que o Y é uma parte própria de X. Qual foi o exemplo que nós vimos nas aulas passadas? É a função que pega todos os naturais e leva nos pares, né? Porque o conjunto dos números pares é uma parte própria dos naturais. Então, F que sai dos naturais e chega nos pares, definida por N que leva no 2N, é um exemplo disso daqui. A questão que nós queremos chamar aqui, ó, é que perceba, aqui nós estamos dando uma caracterização de um conjunto infinito sem ter que apelar para uma definição que envolva o conjunto dos números naturais. Porque as definições passadas, nós precisamos sempre utilizar o conjunto dos números naturais para fazer as definições, tá? Aqui nós não estamos precisando disso. Então, ó, como consequência do teorema anterior, nós temos que um conjunto é finito se e somente se não admite uma objeção sobre sua parte própria. Então, aqui nós temos uma caracterização para um conjunto infinito, sendo essa caracterização não precisando da existência e da utilização do conjunto dos números naturais. E aqui também, ó, no caso de um conjunto finito, nós conseguimos uma caracterização para um conjunto finito que não dependa da existência e do uso do conjunto dos números naturais, tá? Então obtém-se assim uma caracterização de conjuntos finitos e infinitos também, que independem do conjunto dos números naturais. Isso é ótimo, porque nós temos assim uma outra visão e outros métodos para poder trabalhar com os mesmos conjuntos, né? Os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. Teorema. Todo subconjunto X contido em N é enumerável, porque veja bem, todo o conjunto dos números naturais é enumerável. O conjunto dos naturais é infinito. Por um teorema anterior, todo subconjunto de um conjunto enumerável é também um conjunto enumerável. A questão é que agora nós estamos explicitamente trabalhando com o conjunto maior sendo o conjunto dos naturais, sendo que nós já sabemos que os naturais é enumerável. Então, todo subconjunto X dos naturais é um conjunto enumerável. Exemplo, o conjunto dos números primos, ele é infinito. Isso é um fato conhecido já da álgebra. O conjunto dos números primos é um conjunto infinito, ou seja, existem infinitos números primos. E o conjunto dos números primos, ele é enumerável, porque veja, os números primos são números naturais. Então, o conjunto dos números primos é um subconjunto dos naturais. Logo, o conjunto dos números primos é um conjunto infinito enumerável. Corolário. Dado um conjunto X contido nos naturais, infinito, um conjunto X infinito, existe uma objeção que é crescente, que sai dos naturais e chega em X. Porque, veja, X está contido nos naturais e X é infinito. E os naturais, ele tem uma boa ordenação, né? Você sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Você consegue definir essa ordem e você sabe que cada número natural, o seu sucessor é maior do que ele e o seu antecessor é menor do que ele. Logo, você consegue fazer uma bijeção φ que sai dos naturais e chega em X de maneira que ela é crescente. Por exemplo, você pode tomar o X aqui como sendo o conjunto dos números pares ou como sendo o conjunto dos números ímpares, tá certo? Φ vai ser uma função crescente, tá? Se for aquelas duas que a gente já estudou.
né? No caso dos números naturais pares, o φ de n sendo igual a 2n, e se for o conjunto dos números ímpares, o φ de n sendo 2n menos 1. Um subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Agora, de maneira geral, nós estamos definindo. Um subconjunto de um conjunto enumerável é sempre enumerável também. Se f de x em y é uma função injetora e o y é enumerável, então o x tem que ser enumerável também. Porque perceba, y é enumerável e a função f ela é injetora. O que a função injetora faz? A cada dois elementos diferentes do domínio, levam em dois elementos diferentes do contradomínio. E y é enumerável, então o x só pode ser enumerável também. Agora olha, se f de x em y é uma função sobrejetora e o x é enumerável, então o y tem que ser enumerável. Porque veja, a função f ela é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, não sobra ninguém descoberto no y, tá? Se não sobra ninguém descoberto no y e o x é enumerável, então todo elemento de y tem um correspondente em x. Logo, se x é enumerável, o y tem que ser enumerável também. Se x e y são conjuntos enumeráveis, então o produto cartesiano, x cartesiano y, é enumerável também. Perceba que aqui nós temos apenas dois conjuntos, tá? Você pode expandir esse produto cartesiano para uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis, que mesmo assim o produto cartesiano ainda continuará sendo enumerável. Olha só este fato, ó. O conjunto Q dos números racionais é enumerável. Vamos provar ele aqui, ó. Sabemos que o conjunto dos números racionais Q ele é definido dessa maneira, né? Ó. São todos os quocientes P sobre Q, de maneira que o denominador é um número inteiro, o denominador também é um número inteiro, mas não pode ser o zero, né? Porque lembra que não existe divisão por zero. E olha só, Z cartesiano Z estrela é enumerável. Porque, ó, primeiro, Z é enumerável. Z estrela, consequentemente, também é enumerável. Aqui, ó, no teorema passado, ó, um slide anterior, se você tem que x e y são enumeráveis, então o produto cartesiano dos dois é enumerável. Z é enumerável, Z estrela também é enumerável, então Z cartesiano Z estrela é enumerável. Então, olha essa função. Essa função, ela tem como domínio Z cartesiano Z estrela e chega em Q. Como que ela é definida? Ó, tá vendo que aqui agora são duas variáveis, né? Então você tem aqui uma dupla, f vai ter que ser aplicado numa dupla. Então a dupla P sobre Q leva aonde? Leva no quociente P sobre Q. Como a segunda coordenada está em Z estrela, aqui você não corre o risco de ter uma divisão por zero. E essa função, ela é claramente uma função sobrejetora. Por quê? Ó, o que você acaba montando aqui? Ó? Se você aplicar f em todas essas duplas aqui, em que o primeiro elemento é um número inteiro qualquer e o segundo elemento é um número inteiro qualquer sem ser o zero, você consegue atingir todas as frações. Se você atinge todas as frações possíveis, você tem a existência de todos os números racionais. Se você tem aqui garantido a existência de todos os números racionais com essa função, então a função é sobrejetora. Lembra do corolário passado? Olha, se você tem que essa função aqui, ó, que sai desse domínio para esse contradomínio, o domínio ele é enumerável e a função é sobrejetora, então o contradomínio também é enumerável. Aqui acabou ficando um pouco mais fácil, né, de provar que o conjunto dos números racionais ele é enumerável. Mas por que acabou ficando um pouco mais fácil? Porque nós utilizamos o corolário, tá, 3.5, e nós não provamos o corolário. Então seria interessante provar o corolário para que essa demonstração fosse um pouco mais segura. Mas eu quero que você apenas dê uma olhada na demonstração do corolário na referência principal, tá? No livro. Ok, vamos fazer o seguinte, ó, vamos recapitular aqui e vamos ver que, até o momento, nós vimos que o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais são enumeráveis. Então você tem os naturais, os inteiros e os racionais são conjuntos enumeráveis. Guarda isso. Essa informação ela é muito importante. Corolário 3.7. Sejam x1, x2 até xn e assim sucessivamente, ó, porque aqui você tem uma reticências, né? Então aqui agora você tem infinitos conjuntos enumeráveis. Você tem uma sequência aqui infinita de conjuntos enumeráveis. Então, se você fazer a união infinita desses conjuntos enumeráveis, o resultado disso, a união infinita, definida pelo conjunto x aqui, ainda continua sendo enumerável. Porque é o seguinte, olha, toda vez que você estiver trabalhando com uma conta e nessa conta tem o infinito envolvido, você precisa tomar cuidado, tá certo? Aqui você perceba que o infinito está aqui no meio da conta, porque aqui tem uma reticências.
Então essa reticência significa que você tem uma sequência infinita, tá? Se tem uma sequência infinita, essa sequência vai até o infinito. Então você tem uma quantidade infinita de conjuntos enumeráveis. Mesmo assim, se você fizer a união infinita, essa união infinita ainda é enumerável. Aqui, quero chamar atenção para esse ponto que eu falei, ó. Se toda vez que você for fazer uma conta e no meio da conta aparecer o infinito de alguma maneira, de qualquer maneira que seja, você precisa tomar cuidado. Faça o seguinte, dá uma pausa, dê um passo para trás e analise de novo o que você está fazendo, tá? Porque muito provavelmente pode ser que a gente confunda alguma coisa. Por quê? Porque a noção que nós temos para fazer conta envolvendo só quantidades finitas é uma noção muito bem estabelecida. Mas quando você vai fazer algum tipo de conta que envolva uma quantidade infinita, a nossa noção ela acaba sendo um pouco perturbada. Por quê? Porque você está fazendo uma operação, você está fazendo contas que envolvem o infinito, tá? E a gente ainda não domina isso muito bem. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui não foi tão complexo assim fazer essa conta, mas na maioria das contas que nós temos a existência ali no meio de uma quantidade finita, do infinito de alguma maneira, geralmente essa conta ela não vai ter um resultado muito claro, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso vale para todos os lugares da matemática em que aparece o infinito no meio da conta, tá certo? Então, ou seja, ó, a reunião enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável também. Observação: uma reunião finita x, ó, x1 unido com x2 até unido com xk de conjuntos enumeráveis é enumerável. Poxa, é claro, né? Nós vimos que a infinita já é enumerável, então é claro que uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis, a sua reunião também vai ser enumerável. Observação: se você tem x1, x2 até xk conjuntos enumeráveis, então o produto cartesiano dessa quantidade finita de conjuntos enumeráveis ainda é um conjunto enumerável. O que nós temos que tomar cuidado é que nem sempre o produto cartesiano infinito de uma sequência infinita aqui, ó, de conjuntos enumeráveis é enumerável. Então perceba, ó, aqui nós estamos trabalhando com uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis. Então aqui nós temos uma condição melhor de conseguir fazer as contas. Agora, aqui nós temos uma quantidade, olha só, aqui tem infinito, ó. Nós temos uma quantidade infinita de conjuntos enumeráveis. Então perceba, nós estamos fazendo uma conta que envolve o infinito de alguma maneira. Aqui nós já temos que tomar muito cuidado, porque perceba, aqui no caso, o produto cartesiano infinito de infinitos conjuntos enumeráveis pode não ser enumerável. Uma ideia aqui, por exemplo, tente fazer o seguinte, bem simples, ó. Você vai fazer o produto cartesiano infinito dos naturais com os naturais também, ó. Então você vai fazer os naturais, cartesiano os naturais, cartesiano os naturais, cartesiano e assim sucessivamente. Então o que você vai ter na verdade? Você vai ter, por exemplo, aqui você vai ter, ó, um N1, N2, N3 e infinitamente. Então perceba que aqui você tem uma sequência infinita, em que cada coordenada dessa sequência é um número natural. Então, se esse produto cartesiano infinito fosse enumerável, significa que cada uma dessas sequências que eu consigo montar aqui, ó, teria um número natural, sei lá, um NK, que vai nessa sequência infinita. Mas perceba, aqui ó, eu tenho uma liberdade de variar infinitamente a primeira coordenada, eu tenho uma liberdade de variar infinitamente a segunda coordenada, tenho uma possibilidade infinita de variar a terceira coordenada e assim infinitamente. Então assim, eu tenho muitos infinitos nessa conta aqui, ó. Então o que vai acontecer é que eu não consigo definir todas as sequências dessa maneira, com essa liberdade aqui, de maneira que sempre exista um número natural que vai nela. E lembre, a função ela tem que sair desse cartesiano aqui e chegar nos naturais, né? Tá? Para que isso seja um conjunto enumerável. Mas você não vai conseguir isso. Então isso aqui é só uma ideia. Amadureça essa ideia depois. Veremos agora que existem conjuntos que são não enumeráveis. Recapitulando novamente, nós vimos que o conjunto dos naturais é enumerável, o conjunto dos números inteiros é enumerável e o conjunto dos números racionais é enumerável. Quem são os próximos conjuntos na sequência que você conhece? Os conjuntos numéricos. Você conhece. Depois do conjunto dos racionais, você conhece os irracionais. Depois dos irracionais, se você unir os irracionais com os racionais, você tem o conjunto dos reais. E assim por diante, né? Você pode conhecer outros. Você pode conhecer os complexos, tá? E outros também. Então vamos ver agora que existem conjuntos que são não enumeráveis. Mas geralmente mostraremos que, dado qualquer conjunto X, existe sempre um conjunto cujo número cardinal é maior do que o número cardinal de X. Como assim? Calma. Tá? Pode parecer estranho, mas vamos com calma. Não vamos definir aqui, assim, matematicamente, de maneira rigorosa, o que é número cardinal, tá? Porque a definição formal
matemática de número cardinal ela é muito complexa, então a gente não vai definir isso. A gente só vai utilizar o contexto dele, a definição dele. Então, diremos apenas que a cardinalidade de x é igual à cardinalidade de y se e somente se existe uma objeção entre x e y. Bom, mas o que está representando a cardinalidade? A cardinalidade, lembra que é o número cardinal? Representa a quantidade. Então, nós estamos dizendo que a quantidade de elementos do conjunto X igual à quantidade de elementos do conjunto Y, isso acontece se e somente se existe uma objeção entre eles. É essa a noção de número cardinal que nós vamos ter aqui. A cardinalidade de X igual à cardinalidade de Y, se e somente se existe uma objeção entre eles. Ou seja, os dois têm a mesma quantidade de elementos se existir uma objeção entre eles. Assim, dois conjuntos finitos têm o mesmo número cardinal, se e somente se eles têm o mesmo número de elementos, ok? E se x é infinito enumerável, então a cardinalidade de x sempre será igual à cardinalidade de n. É mais ou menos isso que nós dizemos aqui nesse primeiro parágrafo. Se x é um conjunto infinito enumerável, então a cardinalidade de x é sempre igual à cardinalidade dos naturais. Poxa, aí você pensa, mas o conjunto dos inteiros é um conjunto infinito enumerável. Então, o conjunto dos inteiros tem a mesma cardinalidade que o conjunto dos naturais. Ou seja, o conjunto dos números inteiros tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos naturais. Porque se a gente não tivesse estudado até aqui e eu tivesse perguntado para você o seguinte, quem você acha que tem mais elementos? O conjunto dos naturais ou o conjunto dos inteiros? Aí você fala assim, conjunto dos naturais é 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O conjunto dos inteiros, ele vem lá de menos infinito, né? Vem lá de menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente, né? Então, veja, se você não tivesse estudado até agora, aqui, sobre conjuntos enumeráveis e não enumeráveis, e eu perguntasse, quem você acha que tem mais elementos? O conjunto dos números naturais ou o conjunto dos números inteiros? Aí você iria fazer uma análise bem superficial, rápida, e você diria o seguinte, bom, eu acho que o conjunto dos números inteiros tem mais elementos que os naturais. Por quê? Porque aqui eu estou observando que eu tenho só uma reticência, ou só um comportamento para o infinito, mas aqui eu tenho dois comportamentos para o infinito. Eu tenho o comportamento indo para menos infinito do lado esquerdo e o comportamento indo para mais infinito do lado direito. Então, eu tenho duas quantidades dessas. Então, uma análise bem superficial desse problema seria isso. Aí você fala assim, e agora o conjunto dos racionais? Porque agora parece que eu tenho muito mais elementos nos racionais do que nos inteiros. Porque perceba, em cima eu tenho todos os inteiros variando, né? Então eu tenho todos os inteiros só em cima. Embaixo eu tenho variando todos os inteiros menos o zero. Então perceba, se eu fixar Q igual a 1, então eu tenho a existência de todos os inteiros aqui variando P. Então eu já ganhei todos os inteiros. Se eu fixar Q igual a 2 e variar em cima, aqui em todos os inteiros, eu tenho mais uma quantidade infinita de números. E assim infinitamente, ou seja, eu consigo infinitamente ficar criando infinitos números aqui. Aí você pensa, nossa, mas o conjunto Q, ele deve ter muito mais elementos do que o conjunto dos inteiros. Então os naturais têm menos elementos que os inteiros e os inteiros têm menos elementos que os racionais. Mas o que nós vimos não é isso. Nós vimos que os naturais, os inteiros e os racionais, ambos são enumeráveis e todos esses conjuntos enumeráveis, eles têm a mesma quantidade de elementos. Então, o que nós temos é que os naturais, os inteiros e os racionais, todos eles têm a mesma quantidade de elementos. Então, todos eles têm a mesma cardinalidade. É isso que estamos dizendo aqui, Então, se você tem que um conjunto X é um conjunto infinito, enumerável qualquer, podendo ser aqui os inteiros ou os racionais, então ele tem a mesma cardinalidade que os naturais. Ou seja, se x é um infinito enumerável qualquer, ele tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números naturais. Já adiantando o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, é o seguinte, os conjuntos que são não enumeráveis, na verdade, vai acontecer que a cardinalidade deles é uma cardinalidade maior do que a cardinalidade dos números naturais. Ou seja, um conjunto que é não enumerável tem mais elementos do que o conjunto dos números naturais. Então, na verdade, o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente é isso. Então, olha, dados os conjuntos x e y, diremos que a cardinalidade de x
menor que a cardinalidade de y quando existir uma função injetora f que sai de x para y. Então, se você tem uma função injetora que sai de x para y e a cardinalidade de x é menor que a cardinalidade de y, então essa função que sai de x para y ela tem que ser apenas injetora. Só que mesmo assim, tem que ter garantido que não existe uma função sobrejetora de x para y. Não pode ter uma função injetora de x para y. Sobrejetora, perdão, aqui, sobrejetora. Então tem que ter uma função de ida injetora, mas não pode ter uma função de ida sobrejetora. Dessa maneira, cardinalidade de x é menor do que a cardinalidade de y. Evidentemente, o que vai acontecer aqui? A quantidade de elementos de x vai ser menor que a quantidade de elementos de y. Então aqui nós já temos, basicamente, a existência de que existem conjuntos não enumeráveis, de maneira que a quantidade de elementos desses conjuntos não enumeráveis é maior do que a quantidade de elementos dos naturais. Como todo conjunto x infinito contém um subconjunto enumerável, tem-se que a cardinalidade dos naturais é sempre menor ou igual que a cardinalidade de x. Ou seja, o número cardinal de um conjunto infinito enumerável é o menor dos números cardinais de todos os conjuntos infinitos. Vamos ler de novo. O número cardinal de um conjunto infinito enumerável, ou seja, pode ser os naturais, os inteiros ou os racionais. Então, o número cardinal dele, ou seja, o tamanho do infinito dele, é sempre menor do que o tamanho de todos os conjuntos infinitos. Ele é o menor de todos. Porque o que vai acontecer é o seguinte, né? Lembra que Cantor desenvolveu uma teoria super pesada e inovadora sobre os infinitos. Então ele mostrou que existem conjuntos que ambos são infinitos, mas um é maior do que o outro, né? Então aconteceu aqui o seguinte, se nós pegarmos aí, uma letra aí e chamarmos, um número cardinal 1 e dizer que esse número cardinal 1, ele é o número cardinal dos naturais, vai acontecer que esse número cardinal é menor do que, um número cardinal 2, na qual esse número cardinal 2 é a quantidade do infinito de um outro conjunto, que é maior. Dados dois conjuntos A e B quaisquer, vale uma e somente uma das alternativas. Lembra, né? Toda vez que você vê isso, vale uma e somente uma. Quando uma alternativa ocorre, as outras duas estão excluídas. Então, olha só as alternativas. Card de A igual a card de B. Então, se card de A é igual a card de B, então a card de A não pode ser menor do que a card de B ou vice-versa, né? Então, ou eles têm a mesma cardinalidade, ou um tem a cardinalidade maior do que o outro, tá? Você nunca vai ter garantido duas condições ao mesmo tempo, tá? Nunca vai. Se existe uma função injetiva f de A em B e uma função injetiva g de B em A, então existirá, na verdade, uma bijeção H de A até B, tá? Isso aqui é uma outra maneira de nós encontrarmos bijeções entre dois conjuntos. Você primeiro encontra uma injetividade de A em B, depois você encontra uma injetividade de B em até A, sem precisar encontrar a bijeção, né? Porque a bijeção, lembra, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aí imagina que você não está conseguindo encontrar uma função que seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, saindo de A e indo em B. O que você pode fazer? Encontrar uma que seja injetora de A em B e uma que seja sobrejetora de B em A. Aliás, injetora. Uma que seja injetora de B em A. Então, assim, você tem a existência de uma bijeção de A em B. Para finalizar, olha esse teorema. Sejam x1, x2, x3 até xn e até o infinito. Perceba, apareceu uma reticência, apareceu uma quantidade infinita, então tome cuidado. Então, sejam essa sequência infinita de conjuntos infinitos enumeráveis. Então, o produto cartesiano infinito, ele é um conjunto não enumerável. Perceba que ele é quase igual àquilo que nós fizemos já no passado aqui, né? Então, aqui nós dizemos ali no passado que o produto cartesiano ele pode não ser um conjunto enumerável, né? Agora nós estamos afirmando que, independente do tipo de sequência infinita que você tenha de conjuntos infinitos enumeráveis, se você fazer o produto cartesiano infinito deles, esse produto cartesiano não tem como ser enumerável. Então perceba que você já tem uma forma de conseguir encontrar um conjunto que seja não enumerável. Se você conseguiu, por exemplo, encontrar aqui agora um conjunto, chama esse conjunto de x. Se você conseguiu encontrar esse conjunto x que ele é não enumerável, então a cardinalidade dele é maior do que a cardinalidade dos naturais. Ou seja, esse conjunto x tem mais elementos do que o conjunto dos números naturais. Por isso que essas questões envolvendo infinito e envolvendo quantidade de elementos infinitos,
é tão estranho, tá? Isso vai contra a nossa noção natural, tá? Exatamente porque o infinito ele é uma entidade matemática muito difícil de lidar, muito difícil de fazer contas, tá? Toda vez que você tem uma conta envolvendo o infinito, de maneira natural você não terá aquela intuição que você tem sempre quando você faz contas comuns, com quantidades finitas. Então, não se esqueça de estudar o conteúdo do material de apoio, porque lá tem um pouco mais de teoria, tem muitos exemplos para poder fortalecer todo esse conteúdo que nós vimos aqui nos slides, ok? Até a próxima aula.